a gente vai continuar falando sobre essa vacinação contra a gripe. Hoje a gente recebe aqui no estúdio o infectologista e o diretor clínico do Hospital São Camilo Santana, José Ribamar Branco Filho. Oi, doutor Ribamar, boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde. Qual é a expectativa para a partir do dia de hoje? O senhor viu aí a Luana dizendo o volume de pessoas procurando. Aliás, essas pessoas já têm procurado as clínicas e hospitais desde o início do mês, né? Como é que o senhor está avaliando esse momento? A epidemia da gripe, ela começou mais cedo esse ano, antes do próprio inverno, e chamou atenção por alguns casos graves, mas está dentro do esperado. A própria mortalidade, que as pessoas ficam muito preocupadas, está morrendo mais? Não. Na verdade, assim, houve porque você transferiu o início da epidemia. Mas, assim, a mortalidade por 100 mil pessoas é de 0,04. Então, não existe entrar em pânico por causa disso. Segundo, o governo, na sua estratégia, resolveu antecipar a vacina onde tem, porque mais de 80% dos casos estão na região sudeste, principalmente na cidade de São Paulo, onde houve o maior número de mortes, onde a gente tem maior notificação. Então, por isso que foi antecipado. A vacina, ela é altamente segura, não tem nenhum risco, a população pode procurar tranquilamente. Se a vacina é trivalente ou quadrivalente, não se preocupe, porque a epidemia é predominante pelo H1N1 e ela está na trivalente e está na quadrivalente. A quadrivalente acrescenta um novo vírus, que é o vírus B, que é predominante no mundo e não é predominante nesse momento aqui no Brasil, na cidade de São Paulo. Hoje a Folha de São Paulo traz uma reportagem falando nos estudos de uma vacina universal para a gripe. Como é que o senhor avalia isso? Assim, os vírus da gripe são muito mutantes, para a gente pensar, cada ano muda isso, então por isso que se vacina, todo ano se pega os 3, 4 vírus mais predominantes que tiveram o ano passado e a gente faz a vacina. Em algum momento pode ser introduzido um vírus novo que a gente não conhece ainda e causar uma epidemia de grandes proporções, como foi em 2009 com H1N1. Então, nós aprendemos com isso. Isso pode surgir a qualquer momento. Dificilmente nós vamos ter uma vacina que proteja contra tudo para futuros vírus. Isso é praticamente difícil da gente imaginar que isso seja possível. Doutor Ribamar, vou lhe convidar para ir com a gente ao vivo com a Luane Belli, que ela está no posto de saúde, como o senhor viu aqui na abertura do nosso Repórter São Paulo de hoje. Ela agora tem mais informações. Oi, Luana. Oi, Márcia. Olha, de manhã a gente fez uma ronda aqui em alguns bairros, né, para ver como que está essa movimentação das pessoas chegando cedinho, pegando fila aí de uns 40 minutos para tomar a vacina. A gente foi lá na Lapa, acompanhou como estava a movimentação em uma unidade básica de saúde e a gente fez uma reportagem. Vamos ver. A fila para a vacinação contra H1N1 começou cedo neste posto de saúde em São Paulo, antes das 8 da manhã, horário de início da vacinação. Hoje é o primeiro dia da campanha de imunização para o grupo de risco, gestantes, idosos e crianças entre 6 meses e 5 anos de idade. Marina está grávida e veio com a avó e a filha para garantir a proteção. Não costumo, é a primeira vez que eu tomo vacina de gripe, eu nunca tomei, nunca dei para os meus filhos, mas agora como eu vou ter um recém-nascido em casa e tá esse surto, eu resolvi vacinar e trazer todo mundo para já aproveitar esse primeiro dia. O início da vacinação estava previsto para acontecer dia 30 de abril, mas na cidade de São Paulo e na região metropolitana, isso foi antecipado por causa da alta incidência de casos. Só neste ano já foram 55 mortes. A expectativa é que mais de 3 milhões de pessoas sejam imunizadas. A gente sabe que a população está preocupada por conta da antecipação da circulação do vírus H1N1. Ele circulou mais no inverno da Europa, dos Estados Unidos e da China, e por isso ele chegou mais cedo também aqui na nossa cidade de São Paulo. A vacina é trivalente, ou seja, protege contra 3 tipos de vírus influenza: o tipo AH1N1, AH3N3 e o tipo B. Há também a vacina tetravalente, disponível somente em clínicas particulares. O tempo médio para fazer efeito é de 2 a 3 semanas. Lembrando aí que a vacinação vai até o dia 20 de maio e, dependendo da unidade básica de saúde, né, varia de horário. Então, entre 8 e 7 da noite, as pessoas podem se dirigir aos postos de saúde para tomar a vacina. Márcia. Muito bem, Luane Belli, obrigada pela participação. Bom trabalho aí para você. Doutor Ribamar, quais são as principais dúvidas que o senhor percebe? As mães têm que tipo de dúvida com relação à vacina? Então, primeiro a gente precisa entender que a vacina ela protege contra os vírus da gripe, mas o resfriado comum
ela não protege. Você, na criança, você tem outros vírus. Então, eu vacinei meu filho, ele está doente. Não, ele pode ter um resfriado ou pode ter uma gripe por outros vírus. Então, é importante saber isso. A imunização, ela demora 15 dias, como foi falado aí, 2 semanas, para você ter a imunidade. Nesse período, você pode ter alguma coisa. Agora, o importante é assim, que a população precisa se vacinar, principalmente os grupos de risco, que dão-se prioridade. Toda a população pode se vacinar se quiser, mas a prioridade é nesses grupos onde você tem uma gripe mais forte, um quadro mais grave, pode evoluir para a síndrome respiratória aguda, que é o quadro mais grave, que precisa ir ao pronto-socorro, às vezes precisa de uma terapia intensiva, e aí você precisa dar um suporte maior. Esses pacientes que são o grupo que morre, daí a importância do idoso, da grávida, se sentir alguma coisa, se tiver uma falta de desproporcional a partir do 3º, 4º dia, ela deve procurar um pronto-socorro para ser atendida, ou seu médico, no sentido de ser o atendimento mais rápido e você tentar diminuir as complicações dessa síndrome aguda. A vacina é igual no posto de saúde gratuita para esse grupo de risco e aquela que a gente paga na clínica particular? É a mesma vacina? Você tem disponível a mesma vacina, a trivalente e a quadrivalente. Mas assim, nesse momento, na epidemia que nós estamos vivendo na cidade de São Paulo, o que predomina é o HM1. Ele está na trivalente, está na quadrivalente. A quadrivalente acrescenta um outro vírus, subtipo, que é o B, e que não é predominante nesse momento no Brasil. Mas é a mesma dose? É a mesma dose, vacina. Não tem a menor... Então, você está protegido tanto com uma como com a outra. Negócio de particular, não. Você tem um vírus a mais que protege, mas não... E preço? Qual é o alerta que o senhor faz? As pessoas têm que acompanhar o preço? Está tendo exploração? Porque o PROCON fez esse alerta. Você precisa, porque como você tem uma demanda, geralmente uma procura muito grande, algumas clínicas querem aumentar o preço. Mas eu acho que a pressão está tão grande que as pessoas estão fazendo a vacinação sem entrar nessa coisa mercadológica. Para a gente fechar, quem está com sintoma de gripe, pode vacinar? Pode, não tem problema. A não ser que você esteja numa febre muito alta na hora da vacina, mas não tem problema nenhum. Você pode tomar sua vacina e você ficará protegido contra os vírus. Mesmo que tenha febre, se não for uma febre alta tudo bem, mas se tiver febrinha, uma criança, por exemplo, com febre 37,5. Pode ir, porque não tem perigo do vírus causar uma gripe nela. Pode ficar absolutamente tranquila. Entendi. Doutor Ribamar, muito obrigada por participar com a gente hoje aqui do Repórter São Paulo, trazer esses esclarecimentos. Bom trabalho para o senhor e até uma próxima oportunidade. Obrigado a você. Boa tarde.